Bom dia a todas e a todos. Muito gosto por esta oportunidade, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Associação, queridos amigos, meu caro amigo Calambo de Oliveira, que tenho muito gosto também em ver aqui. Queridos amigos e amigas, a primeira coisa que gostava de partilhar convosco é a seguinte. Imagino que vários de vós, ou muitos de vós, pensarão agora o que é que este cidadão está a fazer neste palco. Porque eu não percebo nada de seguros. Zero. Estou na ótica dos seguros como na ótica do consumidor. Também tenho seguros, evidentemente. Fora isso, não sou nem de longe nem de perto especialista na matéria. E a perplexidade vossa é semelhante àquela que eu tive quando me convidaram. Quando me convidaram há cerca de uma semana, 10 dias, eu fiquei na dúvida e tive, de facto, alguma relutância em dizer que sim. Porquê? Mas o que é que eu vou fazer e dizer a um congresso de seguros, que é uma coisa muito nobre, sem dúvida. Muitos parabéns pela iniciativa. Mas depois disseram, não, mas não é de seguros que queremos que você fale um bocadinho, digamos assim, do presente e do futuro da humanidade. Coisa que também é um bocadinho difícil neste espaço de tempo. Mas depois pensei, eu tenho muito esta ideia. Eu sou, embora as pessoas me conheçam da vida pública, eu sou advogado de profissão. Foi a minha. Licenciei-me em Direito, fiz Advocacia, depois interrompi durante muitos anos para andar na vida política e a ela regressei. E tive sempre a ideia que o bom advogado não é apenas aquele que sabe de Direito. É aquele que tem uma cultura geral forte, é aquele que percebe a envolvente que o rodeia e aquele que está informado sobre muitas outras questões que nada têm a ver com o Direito e com a Advocacia. E eu imagino que esta regra se aplique aos seguros e se aplique a qualquer outro setor profissional. E por isso me desafiaram para falar sobre o futuro das pessoas. Eu diria que é assim, toda a vida foi assim. O futuro é sempre das pessoas. Eu acho que aquilo que muda são os desafios que as pessoas têm em relação ao futuro. Isso é que vai mudando. O que é que as pessoas querem do futuro? O que é que as preocupa no futuro? Isso sim é que muda. Muda consoante os tempos, muda consoante as circunstâncias, muda consoante as ocasiões e as oportunidades que se colocam. E hoje, aquilo que as pessoas em Portugal, na Europa ou no mundo podem desejar do futuro, ainda que sejam, evidentemente, desafios diferentes, são seguramente diferentes do que eram há 50 anos, há 100 anos ou há muito mais atrás. E por isso eu vou partilhar convosco de uma forma simples aquilo que eu acho que são meia dúzia de preocupações que as pessoas hoje, sobretudo em Portugal, têm em relação aos próximos anos. Em primeiro lugar, eu acho que as pessoas querem segurança nas suas vidas. Segurança. Coisa que não é uma tarefa fácil. Porque o mundo em que vivemos está realmente inseguro e potencialmente perigoso. Evidentemente que todos nos lembramos da guerra na Ucrânia. E lembramos bem. Porque é uma guerra que há 2 anos alguém era quase incapaz de imaginar e que mesmo poucos dias ou semanas antes da guerra começar eu ouvi especialistas um pouco por todo o lado a dizer que aquela guerra não iria existir. E está a existir. E é uma guerra perigosa. É uma guerra que provavelmente não terminará antes de 2024, vejam bem. Porque 2024 é um ano que tem características muito singulares para a Rússia, para a Ucrânia e para os Estados Unidos. Há eleições nestes 3 países. É evidente que eleições nestes 3 países são eleições muito diferentes. Mas há uma coisa em comum. Acabar uma guerra implica sempre cedências de ambas as partes.
Quem cede tem sempre a imagem de alguém que é um agente fraco e ninguém em tempo de eleições quer dar uma imagem de fraqueza ou de impotência. Mas isto é um perigo. Porque esta normalização da guerra em que nós, neste momento, estamos envolvidos, já quase não ligamos às notícias sobre a guerra. Já é normal. É a pior coisa que pode acontecer. Quando se normaliza um evento desta natureza, uma guerra com estas características, corre-se o risco de uma escalada da qual não estamos à espera e perigosa. E evidentemente que tudo isto tem implicações nas nossas vidas e tem implicações no nosso futuro. Como, em segundo lugar, para além da guerra, há neste momento no horizonte, para quem acompanha mais as questões de política externa, há um risco enorme de voltarmos à chamada Guerra Fria que tivemos nos anos 70, 60, 70 e 80 do século passado. Com uma diferença. É que na anterior Guerra Fria os grandes protagonistas e oponentes eram os Estados Unidos de um lado, a União Soviética do outro lado, e a nova Guerra Fria do futuro vai ser, provavelmente, entre os Estados Unidos de um lado e a China do outro. São os grandes dois competidores estratégicos no mundo. O epicentro político mundial, em grande medida, vai passar da Europa, apesar da guerra na Ucrânia, para a zona do Pacífico. E isto levanta também problemas sérios. Porque é uma nova competição que pode ter consequências no plano económico, comercial, quiçá no plano militar. Ou seja, há preocupações no mundo muito sérias. Como as questões das alterações climáticas, as questões das migrações, que acentuam desigualdades e as desigualdades normalmente são geradoras de conflitos e de guerra. Ou seja, o mundo está inseguro nos pontos e está potencialmente perigoso noutros. Isto implica uma grande atenção e uma grande monitorização. Eu costumo dizer e recomendar a todos os agentes económicos o seguinte: as questões de política externa há uns anos atrás era para os especialistas. Hoje, as questões de política externa são para qualquer cidadão, em particular para qualquer bom profissional. Por uma razão muito simples. Aquilo que acontece lá fora, cada vez mais tem repercussão cá dentro, é uma questão de tempo. Se não estivermos atentos, corremos o risco de ser prejudicados e afetados. É muito importante, hoje em dia, acompanhar o essencial do que se passa lá fora. Agora, deixem-me dar-vos sempre o outro lado. Há sempre o copo meio cheio, meio vazio. E há aqui também uma verdade importante para nós portugueses. Nós muitas vezes não valorizamos, mas Portugal tem uma mais-valia enorme na Europa e no mundo. É um país seguro. Não é apenas considerado um país seguro, somos globalmente um país seguro. E isso é uma mais-valia para nós. É uma mais-valia do ponto de vista pessoal. É uma mais-valia do ponto de vista económico. Basta ver a importância que isso tem no domínio do turismo. É importante também noutro plano, de que hoje em dia pouco se fala, incluindo os responsáveis do Estado. Neste momento está a acontecer na Europa um fenómeno de deslocalização de empresas, por causa da guerra. Empresas que até agora têm estado localizadas na zona do leste da Europa, estão a deslocalizar-se para outras geografias na Europa, designadamente aqui para o sul. Claro que o sul não somos apenas nós. Mas nós podemos ter muitas vantagens em atrair empresas que de outra maneira não viriam para cá. Ninguém de nós vai com isto dizer que deseja a guerra. Mas estas coisas são objetivas. Os agentes económicos são pragmáticos. O que significa o quê? Se as pessoas estão preocupadas com segurança e se temos sinais perigosos no mundo, também temos uma realidade positiva, felizmente, em Portugal. Segunda questão que as pessoas desejam. Uma economia boa, uma economia saudável, uma economia sustentável, uma economia que seja capaz de gerar crescimento e emprego. Acho que a preocupação de hoje, fortíssima das pessoas, é assim. Digo-me, foi sempre assim. Claro, mas hoje é mais assim. E a esse respeito eu diria o seguinte:
Estão a acontecer em Portugal 3 coisas importantes e esperemos que haja uma quarta também a acontecer no futuro. Primeira, muito visível. Hoje já nem lhe damos atenção. Desde que a Troika esteve em Portugal, criou-se um consenso político alargado em Portugal que antes não existia. Contas certas. Até aí não existia. Felizmente, neste momento, este consenso existe. A Troika trouxe alguma coisa de útil. E é que isto é muito importante. Portugal, com os níveis de dívida pública que tem, se não trilhasse este caminho, era neste momento um país desprotegido, sob o holofote dos mercados. Felizmente que hoje, com este consenso que desde 2011 e depois a partir de 2015 se deu em Portugal, sobretudo entre os 2 maiores partidos, isto mostra que nós temos hoje o déficit mais baixo da Europa e estamos a baixar em percentagem da riqueza nacional a dívida. Isto é muitíssimo positivo. Do ponto de vista da economia saudável e do ponto de vista dos agentes económicos, é um sinal importante de segurança. Nós já não damos valor, porque já damos tudo por adquirido. Mas a primeira regra que na sociedade em que vivemos temos que ter em atenção é o seguinte: nada está adquirido, nós temos que saber valorizar o que temos. Esta é uma coisa boa. Segunda coisa muito positiva, que se deve também em grande medida ao espírito da Troika. Não pensem que eu queria a Troika cá dentro. E não pensem que eu acho que o que a Troika fez foi tudo bom. O que eu acho é que os choques externos em Portugal têm normalmente efeitos. Muitos das nossas empresas e muitos dos nossos empresários tomam decisões de transformação em função de choques externos. Não interessa agora se devia ser assim ou não devia ser assim. É assim. Outra. A segunda grande mudança que está a acontecer é no domínio das exportações. As nossas exportações em percentagem do PIB, da riqueza nacional, já estão acima de 50%. Vocês dirão, mas que importância tem isto? Tem. Até há 10 anos, as nossas exportações não passavam sequer a barreira dos 30%. Décadas e décadas e décadas andávamos sempre na cepa torta. No rame-rame. E de repente, desde 2011 para cá, as nossas exportações têm tido um crescimento exponencial. Ultrapassaram o ano passado os 50% no PIB. Diz-se, é o turismo. Não, não é apenas o turismo, é o turismo e os bens. São as empresas exportadoras. Isto é fundamental. Isto é fundamental e é assim que se cria uma economia sustentável e competitiva. Agora, o que é que aconteceu? Foi quando as nossas empresas perceberam que o mercado interno não chegava, era curto, era insuficiente. E aí saíram da sua zona de conforto, fizeram uma mudança. Esta mudança não tem nada a ver com o Estado. De resto, as mudanças que estão a acontecer em Portugal não têm nada a ver com o Estado. Tem a ver eminentemente com a sociedade e com as empresas. Isto é muito positivo. E nós temos que saber valorizar isto. Terceiro dado importante, esse que menos se fala, que está a caminho, que vai ter grande importância no futuro. É talvez a coisa mais importante que está no chamado PRR, no Plano de Recuperação e Resiliência. É uma coisa que se chama agendas mobilizadoras. Que no fundo é o seguinte, são consórcios entre empresas e o sistema científico e tecnológico nacional. É, no fundo, traduzir em atos e em decisões concretas aquilo que todos nós andamos durante anos a dizer. É preciso ligar as empresas, às universidades, ao sistema tecnológico e científico. Finalmente, neste PRR, há essa grande medida, que pode ter um efeito multiplicador do PIB, da nossa riqueza nacional, nos próximos anos. E depois espero que haja também aquilo que ainda não há, que é uma reforma fiscal no sentido de termos impostos mais baixos e um sistema fiscal que alavanque o crescimento da riqueza. Hoje é uma pouca vergonha o que nós temos. A classe média, que é o grande setor de desenvolvimento de um país, não é de Portugal, é de um país que está quase proletarizado, asfixiada de impostos. A Irlanda, que é um país mais pequeno do que nós, e que está em todos os rankings, em primeiro lugar,
ainda nas previsões de crescimento divulgadas esta semana, é uma diferença de quilómetros, eles estão na estratosfera, crescem 3 vezes mais do que nós. Vai agora criar um fundo soberano para aplicar os excedentes financeiros que tem decorrentes de grande investimento, decorrentes de quê? De taxas de impostos muito baixas que permitem atrair empresas. Veja-se bem, a Irlanda, que praticamente há 30 anos estava com níveis económicos abaixo de nós. O que eu quero dizer-vos com isto é o seguinte também. Esta é a segunda grande preocupação e eu julgo que, havendo sempre o copo meio cheio e o copo meio vazio, temos que ver estes dados com otimismo. O que é importante também para a vossa atividade. A terceira grande preocupação que as pessoas têm, do meu ponto de vista, é o Estado Social. As pessoas querem um Estado Social com qualidade. Cada vez mais. E, sobretudo, aquilo que mais preocupa as pessoas hoje e no futuro é uma coisa que interessa muitíssimo, do meu ponto de vista, à vossa atividade. Saúde. Dentro do Estado Social, a grande preocupação que as pessoas têm cada vez mais é com a saúde. E porquê? Porque o país está a envelhecer, temos cada vez menos jovens e mais idosos. É uma realidade. Esta realidade não vai mudar tão cedo, pelo contrário, vai acentuar-se. Os idosos precisam de ir mais ao serviço de saúde do que os jovens. E depois há aquilo que eventualmente interessa para vós. É absolutamente impossível, com muitas melhorias que haja, o Serviço Nacional de Saúde dar resposta cabal, eficaz e em tempo útil a toda esta pressão social sobre a saúde. Por muitas alterações organizacionais que se façam e por investimentos financeiros que se realizem, o dinheiro do Estado não é elástico. O que significa que o setor privado da saúde e o setor social da saúde vão ser cada vez mais importantes. Sabem isso melhor do que eu. O número de seguros de saúde tem vindo a aumentar significativamente. E a tendência vai ser inevitavelmente esta. Em particular, se o vosso setor continuar a ter a lógica de qualidade, profissionalismo, proximidade e excelência nos produtos que oferece. Acho que é uma área a que devem dar uma grande atenção, cada vez maior, porque a pressão sobre os serviços de saúde é cada vez mais intensa, as dificuldades do Estado vão ser cada vez maiores e é preciso responder à população. Eu sou um grande adepto do Serviço Nacional de Saúde, mas sobretudo sou um grande adepto de um sistema de saúde público, privado e social que tenha verdadeiramente qualidade. A quarta grande preocupação que eu acho que as pessoas têm hoje é com o domínio da demografia. Eu não disse demagogia, disse demografia. A demografia, obviamente que não carece de diagnósticos. Temos um problema hoje seríssimo. Pouca gente a nascer, gente a viver mais tempo. Este é um problema, não é apenas português, evidentemente. É um problema muito maior, sobretudo é um problema europeu. A Europa tem aqui um problema seríssimo. Mas não é fácil dar a volta. A Europa já está hoje a perder muito terreno para a Ásia e vai nas próximas décadas perder para a Ásia e perder para a África. Os dois continentes jovens, dinâmicos e empreendedores. Evidentemente que um está bastante mais avançado do que outro. Este é um problema europeu, sem dúvida. Mas eu gostava de acrescentar a isso: o mal dos outros, neste caso de toda a Europa, não resolve os nossos problemas. E Portugal também tem que olhar para esta matéria, e eu acho que a preocupação de muita gente que acompanha estas áreas e a economia percebe sobretudo isto. Há muitas questões a tratar quando se fala de combater o inverno demográfico, sem dúvida. Mas eu não pertenço àquele grupo que chegaria aqui e faz um elenco de 10 medidas. É que quando há 10 medidas, nunca há medida nenhuma. Quando tudo é prioritário, não há prioridade nenhuma. E do meu ponto de vista, a grande prioridade nesta área chama-se imigração. A imigração, com I,
não é um problema, é uma oportunidade fantástica para Portugal. Há que desmistificar alguns demagogos aí da praça que acham que a imigração é um problema. Não, a imigração é, neste momento, uma grande oportunidade e uma grande necessidade para Portugal. Nós precisamos de imigrantes por razões de emprego. Nós precisamos de imigrantes por razões de segurança social. E nós precisamos de imigrantes por razões de dinâmica económica e social. De um modo geral, imigrante que vem para Portugal não é idoso. É jovem, tem dinâmica, capacidade de realização, vontade de fazer. Isto é decisivo para Portugal por razões de emprego, de segurança social e de dinâmica social. O problema hoje anda sempre, do meu ponto de vista, a ser discutido ao contrário. A questão mais importante não é saber se o imigrante é negro ou não é negro. A questão de saber se tem contrato de trabalho ou não tem contrato de trabalho. O importante é que seja qualificado. Precisamos de uma imigração qualificada ou então precisamos de, à entrada, a qualificar devidamente. Este é que é o grande desígnio nesta matéria. Claro que podemos depois discutir as questões da natalidade. Há 20 anos que o fazemos, há 20 anos que não saímos da cepa torta. Esta é uma questão absolutamente decisiva. E eu acho que as pessoas se preocupam com isto. Em quinto lugar, porque não quero amassar-vos muito, acho que as pessoas se preocupam também hoje com algumas matérias, todas elas dizem respeito à vossa área, mas esta que vou falar diz ainda mais respeito à vossa área. As pessoas preocupam-se hoje muito com duas questões que de resto estavam muito bem a ser afloradas neste painel, que eu só vi aqui na parte final, mas que achei muito bem. Tecnologia e sustentabilidade. São dois desafios essencialíssimos, na sociedade em geral, na economia em geral, no vosso setor de uma forma muitíssimo particular. A primeira grande questão nesta matéria é o seguinte: há aqueles que estão mais assustados e os que estão menos assustados. Há aqueles que estão mais motivados para estas mudanças e menos motivados. Há aqueles que veem aqui mais uma oportunidade e há aqueles que olham para estes dois desafios como mais uma fatalidade, um problema, uma dificuldade. Eu recomendaria o seguinte: não percam muito tempo com essa discussão filosófica, por uma razão muito simples. Investir na tecnologia, na inovação, na digitalização, na sustentabilidade, são dois desafios inevitáveis. Goste ou não se goste. A questão que se deve discutir é saber se tudo isto se faz de forma precipitada ou se faz tudo isto com conta, peso e medida. Porque se não se fizer com conta, peso e medida as mudanças que estes desafios implicam, nós corremos o risco de nem ganhar o futuro e hipotecar o presente. Ora, nós queremos ganhar o futuro não matando o presente. E para isso tem que haver determinação, mas flexibilidade. Firmeza, mas gradualismo. Agora, é muito importante que neste quadro, entidades públicas, designadamente o Governo, entidades reguladoras e as empresas sejam capazes de articular de facto os objetivos e a forma de os alcançar. E aqui queria dizer-vos o seguinte: digitalização é algo de absolutamente indispensável. Vai ser uma das grandes mudanças deste século. Evidentemente que também no vosso setor. Como sabem isso muito bem. De resto, esta realidade já vem de antes da pandemia, foi potenciada com a pandemia, os seguros online, as vendas diretas, e é inevitável, devemos ver isso como uma oportunidade que temos pela frente. Sustentabilidade. Não há praticamente nenhuma empresa que se preze hoje, dignadamente na vossa área, que não tenha relatórios de sustentabilidade. E bem, mas cada vez mais tem que se dar mais atenção a este princípio e a este desígnio. O cliente, o cidadão, é cada vez mais sensível a quem dá atenção às questões da sustentabilidade. Não é uma questão de moda, é uma questão de preocupação séria. Terceiro, inteligência artificial. É cada vez mais importante introduzir este conceito, este desafio e esta realidade nas nossas preocupações de natureza profissional.
Como também julgo que muitas das vossas empresas já fazem designadamente para buscar informação. E é cada vez mais importante desenvolvê-lo. Sustentabilidade, digitalização, inteligência artificial. E como também estava a ser aflorado aqui há instantes, é a minha convicção, olhando até para o exemplo espanhol, aqui ao lado, no vosso mercado, no mercado segurador, uma tendência grande que se estabeleceu e consolidou em Espanha para ter um mercado mais consolidado. Esta tendência, evidentemente, que também já está em Portugal, mas em Espanha foi muito mais longe, e os exemplos dos outros acabam, normalmente, por chegar mais tarde, ou mais cedo, ao nosso país. É preciso também ter atenção. Isto não é como nenhum fantasma, nem nenhum pesadelo. São alterações normais da vida. Dou-vos o meu exemplo muito simples. Eu comecei a fazer advocacia nos anos 80 do século passado. Depois já disse, depois interrompi para fazer 22 anos na vida política. A advocacia não tinha especialização nessa altura. Cada um fazia praticamente um pouco de tudo. Grandes escritórios quase não existiam. Eram de uma, duas, três pessoas. Quando regressei há 12 anos, quando deixei a vida política, regressei à minha atividade profissional, a advocacia não tinha nada a ver com aquilo que pratiquei antes. E quem diz a advocacia, diz o jornalismo ou diz qualquer outra atividade. Nós temos que olhar para estes exemplos e dizer nada disto nos mete medo. A digitalização, a sustentabilidade, a inteligência artificial, até a consolidação do mercado são realidades dinâmicas. Devemos olhar isto como oportunidades. Que desafiam o quê? Desafiam a vossa competência, que é grande. Porque o mercado segurador em Portugal é visto como um mercado de grande profissionalismo. O que significa que ninguém tem que ter receio, nem pesadelo, nem susto, nem ameaças. Tem que ter, é sim, excelência. E o vosso setor é considerado um setor de excelência. Finalmente, a última grande preocupação que eu acho que o cidadão tem é relativamente à qualidade da democracia. À qualidade da nossa democracia. Que também tem importância. Tem importância para as vossas atividades como qualquer outra atividade. Ou seja, por outras palavras mais simples e diretas, eu acho que os portugueses gostam da democracia, gostam de viver em democracia, mas não estão muito felizes nem muito satisfeitos com a democracia que têm. Não quer dizer que queiram mudar da democracia para o regime oposto. Não. Mas não estão felizes, não estão satisfeitos. E com alguma razão. De resto, estamos numa semana em que tudo o que aconteceu leva a que ninguém esteja propriamente muito satisfeito e todos mais ou menos preocupados com o estado da democracia. Agora, hoje há riscos sérios, de facto, neste domínio. Há desafios sérios neste domínio. E este é um problema também que preocupa as pessoas, e eu vou-vos dizer, devia nos preocupar a todos. Porque se estas coisas não forem tratadas como deve ser, a vossa atividade económica e as outras atividades económicas vão ser penalizadas. Não se pense que isto é um problema dos políticos. Não, esses são os que menos sofrem. Os políticos são sempre os que menos sofrem com a degradação da política. Porque estão no governo ou na oposição, a política estão lá sempre. Quem sofre são as pessoas. Quem sofre são as pessoas, são as empresas, são os agentes económicos. E eu acho que hoje este é um problema à escala global. Depois, sobretudo, à escala europeia. Mas volto a insistir. O mal dos outros não resolve o nosso problema. Nós temos problemas praticamente semelhantes à da generalidade das democracias europeias neste domínio. Mas é bom que a gente faça alguma coisa para ajudar a mudar esta situação. Porque sabe qual é o problema mais sério um dia deste? Não é que haja um golpe de Estado. Isso não vai acontecer. Os problemas hoje de preocupação com a democracia são de dentro da democracia, não vêm de fora. O risco está dentro, não está fora. Não é, portanto, um risco militar, nem um risco de golpe de Estado. Não, é o risco do próprio funcionamento da democracia. Isso é que é sério. E sabem qual é o maior risco de todo? Claro que há aquele risco, que é sempre muito fácil. Há o prestígio das instituições, claro, sem dúvida. Degradação
das instituições? Claro, óbvio. Afastamento das pessoas em relação às instituições, que se traduz em não participação política, não participação eleitoral, abstenção. Mas sabem qual é o risco mais sério que Portugal corre? Se esta degradação não parar, nós corremos o risco de, dentro de poucos anos, entrarmos num sistema de ingovernabilidade. Isto é um palavrão que uma parte grande das pessoas não entende, mas eu explico. É entrarmos num sistema de governos de curta duração, precários, instáveis, sem solidez, sem sustentabilidade. E há uma coisa que os mais velhos, como eu, sabem que Portugal já teve entre 1974 e 1985. Não havia um governo que durasse uma legislatura. Alguns chegaram a cair antes de serem investidos no Parlamento. Outros chegavam a durar 6 meses e 1 ano. Um país a sério, como Portugal, dificilmente aguenta esta situação. É certo que há sempre aquelas comparações que se fazem com a Bélgica, com a Itália e tudo isso, mas primeiro, eu acho que não é a coisa mais brilhante hoje em dia compararmos nem com a Itália, nem com a França, nem com alguns desses países que são mais ricos, evidentemente, do que nós, isso nem se fala, mas que estão aí a perder competitividade a um ritmo impressionante. Acho que nos devemos comparar com aqueles que têm outra dinâmica, ou seja, que são bons exemplos. E, portanto, nós temos que evitar este risco de ingovernabilidade. Porquê? Porque é mau para a democracia, excelente para os populistas e muito mau para as pessoas e para as empresas. Eu insisto sempre sem demagogia. Quando a democracia funciona bem, isso é bom para as pessoas e para as empresas. Quando funciona mal, é péssimo para as pessoas e para as empresas. No meio estão os políticos que, funcionando bem ou mal, estão sempre safos. Sempre safos. Agora, termino com esta nota que é o seguinte. Estas, do meu ponto de vista, são as 6 grandes preocupações das pessoas que têm hoje. Claro que diz-se que há cá mas isso eu estaria aqui o dia inteiro e vocês, em vez de simpaticamente me dispensarem umas palmas daqui a bocadinho, insultavam-me, tratavam-me mal e eu também não quero. Não quero. Estamos em sábado, fim de semana, e temos que estar com uma boa disposição. E eu acho que ajuda muito ter uma boa disposição, mas devo dizer-vos que ajuda também mais outra coisa. E é por isso que eu gostei dos 10 minutos ou 15 minutos que vi aqui do painel que me antecedeu. Que vi palavras de otimismo, confiança. Eu acho que isso é muito importante. Nós devemos conhecer as dificuldades que temos. Aqui vos falei de algumas. Nós devemos conhecer bem os desafios que estão pela nossa frente. Nós devemos conhecer bem os riscos que existem, designadamente em termos internacionais e que podem afetar-nos cá dentro. Nós temos que conhecer tudo isto. Porque a informação é poder. Não é poder do ponto de vista de um político, é poder de decisão em cada uma das vossas empresas e departamentos. Agora, nós temos que ter uma coisa que se traduz numa palavra muito simples. Nós temos que ter ambição. E quando digo nós, digo cada um de nós pessoalmente, cada um de nós profissionalmente e cada um de nós como cidadãos deste país que nós gostamos muito. Ambição. Que é uma coisa que tem faltado muito nos decisores em geral e nos decisores políticos em particular. Ambição. Quer dizer, nós não precisamos de ter um ego tão grande ali quanto os nossos amigos espanhóis. Não há necessidade. Mas temos que ter um ego um bocadinho maior do que aquele que temos. De resto, uma boa transação era eles terem um bocadinho de ego a menos e nós um bocadinho de ego a mais. Ficava tudo mais equilibrado. Mas a questão é essa, nós temos que ter ambição. Quando nós portugueses temos aquela mania que nos faz mal, pessoal e profissionalmente, que é acharmos sempre que bom é o que vem lá de fora, péssimo é o que se faz cá dentro. Não, não é assim. Não é assim. Ou nem sempre é assim. E nós temos que saber valorizar isso. Um alemão é fantástico a planear, é sem dúvida. Nós não somos bons aí. É verdade. Mas perante uma dificuldade que surge no horizonte, numa engrenagem, nós conseguimos resolver um problema com mais facilidade do que um alemão. Porque temos outra imaginação, outra criatividade, outra flexibilidade. Não valorizamos isto. Mas porquê? Só os outros é que são bons? Desculpem, isto não pode ser. A outra grande lamúria é assim, mas somos pequenos. Eu estou à vontade para falar disso, não é? Tenho autoridade na matéria. Bom, mas
Mas a lamúria sempre nós somos pequenos. Meus caros amigos, temos que também pôr de lado definitivamente essa lamúria. Na União Europeia, primeiro um dado objetivo, factual, rigoroso. Nós na União Europeia não somos um país pequeno. Nós somos um país médio. Estamos ali a meio da tabela, em população e em território. Metade da União Europeia são países mais pequenos do que nós. A Dinamarca não é mais pequena do que nós. A Irlanda. Sabe porque é que citei estes dois casos? Não fui aos países de leste. Sabe porque é que citei estes dois casos? Porque a Dinamarca e a Irlanda lideram os grandes rankings internacionais em matéria de competitividade, a Dinamarca, e em matéria de crescimento, a Irlanda. Mais pequenos do que nós. Tem, porventura, um conjunto de vantagens? Com certeza, mas nós temos outras. Mas nós temos outras. Nós não podemos continuar com esta lamúria, porque, sobretudo, nós, mesmo para aqueles que teimam na ideia de que somos pequenos, é importante dizer-lhes, pequenos ou médios, nós não fomos, não somos, nem seremos nunca irrelevantes. Isto é conta. E, portanto, temos que ter ambição. Meus amigos, este é o grande contributo que nós podemos dar para a melhoria da nossa vida, para a melhoria das nossas e vossas empresas e para a melhoria do país. Temos que introduzir ambição, otimismo, confiança. Não é, de repente, achar que tudo é um mar de rosas. Não, já o disse. Eu falei-vos de dificuldades, eu falei de desafios, eu falei de exigências, eu falei de riscos. Mas também vos falo é de oportunidade e de ambição. E tenho a certeza, falando com muitas pessoas que conhecem da matéria, sim, temos setores de excelência. O vosso setor é um setor visto de fora como excelente, de excelência. Quando digo de fora da atividade e de fora do país. E, portanto, nós temos, felizmente, vários outros momentos e segmentos de excelência. Pois muito bem, nós temos é que continuar este ritmo de ambição. Esta preocupação de ambição. É por aqui o nosso futuro. E é desta maneira, acho eu, que de facto o futuro pertencerá verdadeiramente à vida das pessoas. Muito obrigado por esta oportunidade. Parabéns. Muito bom dia a todos. Eu vou pedir mais 3 minutos ao Dr. Marcos Mendes, até porque nós estamos num congresso sobre o futuro, portanto ninguém me perdoaria se não lhe fizesse umas perguntinhas sobre o futuro. Eu não vou roubar nenhum exclusivo à SIC. Só falei de futuro. Não vou roubar nenhum exclusivo à SIC, portanto não lhe vou perguntar o que é que vai acontecer ao Ministro João Galamba, não é isso. Não é ainda. Temos sempre o problema da concorrência desleal. Mas vou-lhe fazer uma outra pergunta. As presidenciais, como é que vai ser? As presidenciais. Como é que vai ser com os presidenciais? Não faço ideia nenhuma. Quantos candidatos? Quem é que vamos ter como candidato? Não faço ideia. Acho que é cedíssimo para fazer essa análise. Eu como analista ainda tenho achado que ainda é muito prematuro fazer uma análise dessa natureza. E, portanto, até nem tenho ainda comentado esse tema. Portanto, há de chegar a uma oportunidade, mas é muito cedo, porque analiticamente, vou-lhe explicar. Eu sei o que é que você quer, eu sei o que é que você quer e você também sabe aquilo que eu não quero. Agora, eu aproveito para lhe explicar analiticamente, meu caro Rodrigo, que é assim. Tudo isto é muito cedo porque é assim. Há sempre aí, à esquerda e à direita, aí a meia dúzia de candidatos a candidatos. Isso, toda a gente sabe. Mas isto tudo, há muitas equações ainda pelo meio. Primeiro, isto falta ainda uma eternidade. E a política em Portugal está tão acelerada, que as coisas acontecem não ao ano, mas à semana. Portanto, convém ter alguma calma. Segundo, agora já mais a sério, vai fazer uma enorme diferença saber se as presidenciais são antes das legislativas ou depois das legislativas. E, portanto, pelo calendário normal serão depois. Mas o calendário normal vai manter-se. Estou à vontade, já disse, há 2 semanas, que embora eu pessoalmente seja a favor do cumprimento dos mandatos, já não acredito que esta legislatura vá até ao fim. E esta semana reforcei essa minha convicção.
Mas é no domínio da probabilidade, não é do domínio da certeza. Certeza ninguém pode ter. E, portanto, mas tudo isto também tem importância. E por isso, eu acho que talvez o mais adequado seja vocês convidarem para um novo congresso daqui a 1 ano e meio, 2 anos, e talvez analiticamente eu possa ajudar um bocadinho a fazer luz. Todas as coisas precisam do seu tempo próprio. É como eu dizia há bocadinho no início da intervenção. Você o que não ouviu, pois não? Eu ouvi. Não, ouviu? Os desafios das pessoas têm a ver com os tempos. E neste momento os tempos estão mais preocupados, as pessoas estão mais preocupadas com aquelas matérias que eu falei. Portanto, aquilo que eu percebi, candidatos à esquerda, candidatos à direita, ao centro o almirante, não é? E já que não consigo ter, ou um almirante, já que não consigo ter uma resposta à pergunta sobre as presidenciais, vou ter que lhe perguntar pelo seu futuro na política. O meu? Não, o meu futuro na política é este, ou seja, é nenhum, sabe? Quer dizer, a política implica cargos políticos ou mera intervenção, digamos assim, política, de análise, de comentário. Cargos políticos. Eu já levo 15 anos sem nenhum cargo político. Quando eu saí, há 15 anos, eu tinha 50 anos. Disse, saiu muito cedo. Mas também comecei muito cedo. Fui para o governo com 28 anos, quando a malta ainda anda pelas discotecas e tudo isso, eu já estava no governo a tratar de coisas sérias. E, portanto, acabei muito cedo, porque também comecei muito cedo. Pronto. Mas sinto-me bem e feliz com isso. E muito boa gente, na altura, prognosticou que eu não ia estar muito tempo fora. Daquela ideia de que já tinha algum vício de cargos políticos. Não, posso lhe dizer, isso sim, que daí para cá fui convidado pelo menos 3 vezes para novos cargos políticos e rejeitei todos. Portanto, há aqui uma tendência, como vê, que é cargos políticos, não. Quanto ao resto, gosto daquilo que faço, quer dizer, isso gosto. Dá-me prazer, para além da minha atividade profissional, dá-me prazer, digamos assim, uma vez por semana, porque mais do que isso cansaria as pessoas, ter comentário político. Uns gostam, outros não gostam, uns concordam, outros discordam. Umas vezes é melhor, outras vezes é pior. É como tudo na vida, mas tento ter alguma utilidade e, sobretudo, fico contente das pessoas darem alguma atenção, mas não mais do que isto. Não me sobe o poder à cabeça, a importância à cabeça, não me deslumbro com nada, nem com as audiências, nem com isto ou com aquilo. Zero. Habituei-me há muitos anos a perceber o seguinte: o poder, qualquer que ele seja, político, económico, mas sobretudo político, é a coisa mais efêmera do mundo. O melhor é nós tratarmos os outros sempre com respeito, termos uma enorme humildade e nunca nos deixarmos deslumbrar. É por isso que eu até gosto de gozar comigo próprio e gozar com os meus defeitos e gozar com a minha altura. Não sei se vocês sabem que vocês só me conhecem agora do comentário político. O Rodrigo já me conhece há mais tempo. Mas há quem diga que eu antes da política era um homem alto, espadaúdo e que por isso sou bem o exemplo de que a política desgasta. Então, minhas senhoras e meus senhores, Luís Marques Mendes, muito obrigado. Muito gosto. Maravilha.